bem? Estamos novamente para uma próxima aula, né? Essa aula também sobre livros online, né? O livro virtual, ou livros digitais, enfim, né? Só que hoje trabalhando com um outro programa que se chama Story Jump. Aí vou só compartilhar a tela para nós fazermos uma conversa, né? Eu desliguei só um pouquinho. Tudo bem. Esse website também, então, ele vai permitir a produção de livros online, né? Antes de falarmos um pouco, né, da ferramenta em si, eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a produção de textos, né? Né, dialogar um pouco em relação ao que significa produzir textos na escola, né? Nós partimos da compreensão interacionista dialógica da linguagem, que produzir um texto é agir sobre o mundo, né? É produzir também discursos, articular pontos de vista sobre o mundo. Então, nesse aspecto, a linguagem ela é produzida por alguém, para alguém e com alguma intenção, né? E aí, ao organizarmos, então, esse nosso processo, né, de produção de textos com os nossos alunos, nós precisamos levar em consideração alguns elementos, né, que são o que a professora Costa Ibes chama de elementos que vão organizar os nossos discursos, né? Então, nos comandos de produção de textos, é importante que nós, professores, tenhamos, né, e deixemos claro aos nossos alunos, primeiro, né, que gênero que ele vai produzir? Qual gênero será esse? Para quem esse texto será produzido? Qual será o interlocutor ou os interlocutores? O que será escrito? Qual é o tema? Qual é o assunto tratado? Por que está se escrevendo esse texto? Qual é a finalidade de se produzir tal texto? E aí, como fazer esse texto, né? Que estratégias utilizar? Isso é importante que o aluno tenha clareza, né? Porque isso demandou de um trabalho que Geraldo diz que não produzir textos na escola e não para a escola. Então, nisso ele diferencia a produção de textos das redações escolares. Então, nós estamos falando aqui de produção de textos, né? De ter algo a se dizer e ter alguém, né, para quem se dizer, e esse texto tem uma circulação efetiva. Então, o encaminhamento que antecede a uma produção de texto, né, que é esse comando de produção, adequado a essa proposição, né, que eu falo para vocês, essa perspectiva interacionista dialógica da linguagem, ele tem que contemplar esses elementos organizadores do discurso que eu acabei de citar, né? Quando nós tratamos, né, de entender o que significa produzir textos na escola, né, ter né, sempre um porquê dizer, um o que dizer e um para quem dizer, o que você tem a dizer e um como fazer isso, nós vamos selecionar, então, o gênero do discurso mais adequado para produzir, né? E aí, para a circulação desses textos, trabalhar com as ferramentas digitais, eles são elementos que permitem, né, essa circulação dos gêneros, porque você compartilha esses textos nos blogs, por exemplo, da escola, nas redes sociais, enfim, né, para que você tenha, né, esses interlocutores reais, concretos, né? E o website, o Story Jumper, né, ele vai permitir a produção de textos em inúmeros gêneros do discurso, né? Aqui eu estou trazendo alguns exemplos, por exemplo, pode fazer contos de fadas, fábulas, lendas, histórias infantis, poemas, enfim, né? Uma quantidade enorme de gêneros que podem ser utilizados, né, na produção desses livros virtuais por meio do Story Jumper, né? E também na língua que estiver ensinando, tá? Se você estiver ensinando língua portuguesa, ou língua inglesa, ou espanhola, né? Vai produzir na língua que estiver trabalhando. Como sempre digo, tudo vai depender, né, do planejamento didático do professor, tudo vai depender do como você está, né, conduzindo e que gênero você está trabalhando. Permite também a produção de textos nessa perspectiva dos multiletramentos, né? Porque vai trabalhar justamente com esses conceitos fundantes, né? Dos multiletramentos, que é essa diversidade cultural dos gêneros, né? Então, você pode trabalhar uma quantidade enorme de gêneros,
E o aspecto da multimodalidade, que é aliar né, o texto verbal com o não verbal, tá? Para a aula de hoje, então, a palavra-chave é produção de texto, tá? E a atividade de vocês será elaborar um livro, utilizando o site, então, Story Jumper. Vai compartilhar o link, tá? No espaço definido para isso, lá no Classroom, tá bom? Lembre que o livro, ele tem que ter no mínimo 5 páginas, tá? Para ter, né, esse tempo de vocês conseguirem fazer alguma coisa, né, que tenha, né, uma certa sequência, tá? Mínimo são 5, máximo não tem. O site está aqui, né, para vocês acessar, storyjumper.com. Da mesma forma que as outras ferramentas, né, os outros programas, o site também vai solicitar um breve cadastro, tá? E você também pode fazer isso utilizando né, além de fazer o cadastro no próprio site, você pode utilizar o Google, né, Facebook para poder logar também para ter a sua conta. Por que que é importante ter, né, lembre sempre, né, ter esse aspecto de você, fazer a sua conta, porque todo o material que você produzir, ele vai ficar armazenado nessa tua conta, tá? No caso que você fizer no StoryJump. E os livros que você produzir, eles também ficam armazenados lá. E o interessante é que você pode voltar, né, e editar quantas vezes for necessário. Então, você não precisa concluir esse trabalho de uma vez só, né? Você vai compondo, o aluno pode fazer o seu livro em etapas, né? Volta, edita, enfim, né? Também tem a possibilidade de você fazer a escrita compartilhada, né, nesse site, né, compartilhando né, o link lá por e-mail, mas no próximo vídeo que, né, eu tenho as orientações de como funciona essa ferramenta, eu vou explicar isso de como você pode fazer. Tem uma quantidade enorme de imagens, cenários, né, questões que você pode inserir nos seus livros, já disponível no próprio site, mas também você pode buscar, fazer buscas de imagens, né, e inserir no site. Ele é bem interessante. Também é um site bastante utilizado, tem produções lindíssimas feitas, o próprio site também tem para você ler, mas estão muito em língua inglesa. O livro produzido, ele só pode ser compartilhado por meio do link, tá? Tem uma possibilidade de você baixar o livro para impressão ou comprar o livro, mas aí tem um valor que está posto no site, tá? Mas o objetivo aqui é fazer esse compartilhamento online mesmo, para a gente trabalhar nessa perspectiva, né, dos multiletramentos. Mas todas as orientações de como funciona, enfim, e de todas essas possibilidades, eu passo no próximo vídeo para vocês, tá? Então, deixa eu retornar. Acessem o próximo vídeo, né? Assistam o tutorial. Qualquer dúvida, entre em contato, tá? E nos veremos na próxima aula, né? Então, até lá.